estou ao lado do senhor Eduardo Jardim, apresentador do Resenha Santista. Hoje é quadro na área aqui no Jornal Litoral. Temos rodada mais ou menos cheia do futebol nesta quarta-feira. Tem jogos da Série A, jogos da Série B. E nós vamos começar pela Série A para deixar o Santos Futebol Clube, o glorioso alvinegro da Vila Belmiro, para a parte requinte do nosso quadro. Vou abrir então com o jogo que começa um pouquinho mais cedo, que é o São Paulo. O São Paulo entra em campo hoje, 8 da noite, diante do Cuiabá. Sim, São Paulo e Cuiabá no Morumbi, 8 da noite. Hoje, notícias do tricolor paulista. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Thiago. Pessoal que está assistindo a gente aqui no Jornal Litoral. São Paulo tem bastante desfalques, viu, Thiago? Segue aí numa sequência com algumas lesões. Eu tô até com o celular na mão para ler, porque é bastante. Aliás, eu vou até falar os pendurados antes, né? Que são aqueles que, se tomar mais um cartão, vão ficar fora na próxima rodada. Tem o Alisson, o Diego Costa, o Galopo e o Rodrigo Nestor. E aí a gente passa para os pendurados. A gente tem o Rafinha, que já é uma lesão antiga, tá com uma fratura, né, na fíbula esquerda. O Pablo Maia, que está com uma lesão no tendão do conjunto semitendíneo. Meu Deus. E no bíceps femoral também da coxa esquerda. Tá lascado. Praticamente está com a coxa ali lascado, imóvel, não tem o que fazer. Maria. A gente tem o Alan Franco, que está suspenso também. O Rafael, que está na seleção brasileira, o goleiro, vai disputar a Copa América pela seleção. O Ferrarese, que está também fora, o Bobadilla, e o Rames Rodrigues também lá está fora para disputar a Copa América, mas pela seleção colombiana. O Bobadilla também, mas é pela seleção paraguaia, no caso. Então, o São Paulo tem essa lista aí bem grande de desfalques, né? Mas, assim, nenhum que é novidade. Tirando o nosso Alan Franco, que foi suspenso agora, todos os outros já eram conhecidos. Sim. Então, o São Paulo praticamente é o mesmo time que empatou com o Corinthians no final de semana. Tem também aí, ainda a gente pode citar esses desfalques todos, mas tem os seus principais jogadores ainda de ataque, claro. O Lucas Moura tá lá, o Caleri tá lá, o Luciano. Então, assim, tem um ataque pelo menos bem qualificado ali o São Paulo. Com certeza. Bom, ontem, para quem não acompanhou o Jornal Litoral, tivemos o quadro na área, o Eduardo Jardim esteve aqui conosco no estúdio e nós fizemos um palpitômetro, adiantamos o palpitômetro. Ontem o senhor falou que o São Paulo ganharia o jogo, vai ganhar o jogo é hoje, 2-0 para o São Paulo Futebol Clube, eu apostei 1-0 para o Cuiabá. O senhor vai manter essa aposta? Vou manter, ainda mais porque a torcida do São Paulo comprou bastante ingressos, né? O Morumbi deve estar, não na sua capacidade máxima, porque é difícil também, são 65 mil lugares, mas deve estar cheio. Acho que o São Paulo é favorito para esse duelo, sim. Rapaz, eu vou continuar apostando no Cuiabá, 1-0 Cuiabá, hein? Muito bem. Falamos do São Paulo Futebol Clube, também outro time que joga hoje pela Série A, tem muita torcida aqui na Baixada, é o Corinthians. Corinthians encara nada mais, nada menos que o Internacional de Porto Alegre, mas esse jogo será em Criciúma, não é isso? Isso, no estádio do Criciúma mesmo, Heriberto Hirse, porque o Beira-Rio ainda não está à disposição, né, devido às enchentes lá do Rio Grande do Sul. Mas esse é dos paulistas, é o jogo mais difícil da rodada, Thiago. O Corinthians vai enfrentar um adversário que é muito forte, nome por nome tem um dos grandes elencos do Brasil, o Internacional. E assim, tem alguns desfalques importantes, porque o Carlos Miguel, o goleiro titular, que está aí numa situação de pode sair ou não pode sair, está suspenso, tá? Pelo terceiro cartão amarelo, também está fora. O Caetano, o zagueiro, foi expulso também na partida contra o São Paulo. O Carlos Miguel foi o terceiro cartão amarelo, né? O Caetano expulso, então suspensão automática. Os dois estão fora, os dois são titulares. E o Matheus Donelli, que é o goleiro reserva, até pouco tempo era o terceiro goleiro quando o Cássio estava lá, atuou pouco ainda, né, no profissional. É um goleiro da base do Corinthians, não jogou tanto, então tem uma certa desconfiança ali que o Carlos Miguel é um pouco mais preparado por ter toda essa vivência no futebol profissional um pouco a mais do que o Donelli, né? Mas além dos dois, tem o Fagner, que está com lesão na coxa também. Félix Torres, que é o zagueiro que está na seleção equatoriana, também vai disputar a Copa América. O Romero, mesma coisa, mais pela seleção paraguaia. O Juan Oliveira, que operou o joelho, está fora há um tempinho. E o Pedro Henrique, que chegou até há pouco tempo, né? Ele, inclusive, que fez um bom ano pelo Internacional ano passado, está fora também e ainda está em transição de lesão. Então o Corinthians tem alguns desfalques também. E como eu falei, pega um adversário que é muito difícil, principalmente fora de casa. Bom, o Corinthians então joga hoje 9h30 da noite, horário tradicional da transmissão da TV aberta. Jogou lá em Santa Catarina, manda o jogo então do Internacional, vai jogar com apoio da Massa Colorada. Ontem o senhor falou que esse jogo vai ficar em 1-1. O senhor confirma esse resultado ou quer mudar? Eu vou confirmar. Vou confirmar, mas isso é difícil. Isso é difícil. O Corinthians precisa muito de resultados rápidos para começar uma recuperação. Está lá embaixo da tabela. Está muito embaixo. Eu continuo a minha aposta, vou falar que o Colorado vai fazer 3-0
no Alvinegro da capital, 3-0 para o Internacional. Vamos ver, amanhã a gente vê o resultado disso aí. Bom, aproveitar então, falamos de Corinthians, falamos de São Paulo, vamos ver como está a situação, a tabela, a classificação, a Série A do Brasileirão. Botafogo liderando a competição, hein, Edu? Liderando e muito bem, né? O Botafogo que parece que se acertou novamente com um técnico português, né? Agora no caso é o Arthur Jorge, está muito bem, desde que ele estreou o Botafogo atua mesmo de forma diferente, e se a gente for olhar, o Flamengo é o segundo colocado ali com seus 18 pontos, tem um elenco estrelado, é claro, tem o técnico Tite, que era da seleção até outro dia, mas o Botafogo também tem um time que você olha nome por nome e você fala, olha, tem muito bom jogador aqui também, não é um time a se deixar para lá, não. A gente tem o Bahia em terceiro também, que agora com o Grupo City está investindo bastante, então tem um elenco muito forte. O Atlético Paranaense também se acertou um pouquinho mais dentro da... Quando você compara o Atlético com os outros 3 primeiros, dentro da limitação financeira do Atlético, distou um pouquinho, né? Mas tem realmente um time bem encaixado, está muito bem lá com o técnico Cuca. Palmeiras em quinto, agora voltando a subir, né? Teve uma pequena turbulência ali, perdeu, por exemplo, em casa para o próprio Atlético. Isso. São Paulo ali em sexto também, Bragantino sétimo, Cruzeiro oitavo, Atlético Mineiro nono, Internacional em décimo. O que a gente falou do Inter, né? O Inter também tem jogos a menos, é bom a gente pontuar, né? Assim como o Criciúma e o Grêmio. Mas é um time que, nome por nome, também poderia estar mais lá em cima do que está na tabela. Com certeza. Juventude é em 11º com 10 pontos, Fortaleza em 12º, Atlético Goianiense 13º, Cuiabá 14º, o Vasco 15º, Corinthians 16º, e ali com esse sinal de alerta ligado, né? Muito próximo da zona do rebaixamento. O Grêmio é o 17º, Criciúma 18º, Fluminense 19º, Vitória o último, 20º. Só destacar, Thiago, a surpresa aí embaixo, claro, o Grêmio e Criciúma, a mesma coisa, tem jogos a menos, né? São 2 jogos a menos, fazem diferença na tabela, é claro. Pode ser que eles venham a perder os 2, mas no momento a gente tem que citar isso que faz diferença. A grande surpresa é o Fluminense, né? O Fluminense lá embaixo, que caiu demais do ano passado para cá, né? Esse ano vem sofrendo muito com lesões, até a mais do que o ano passado. E o Fernando Diniz, recém-campeão da Libertadores, com o próprio Fluminense, é claro, tá pressionado no cargo. É a grande surpresa, eu acho, talvez até da competição aí, porque quando a gente olha para cima, os times lá de cima você espera já, né, que estivessem por ali. Agora o Fluminense você colocaria ali, talvez no meio da tabela no mínimo, né, não em penúltimo lugar. Bom, lembrando aos palmeirenses, não estamos falando muito do Palmeiras hoje, o Palmeiras só joga amanhã contra o Bragantino na Allianz Parque, né? No Allianz Parque. Joga em São Paulo. Saímos da Série A, bora para a Série B. Hoje Santos, o Peixão joga hoje contra o Goiás na Vila, não é isso? Na Vila Belmiro, às 7 horas da noite. Ainda tem ingressos disponíveis, né? Infelizmente não vendeu muito. E até tem aquela punição ainda, é o último jogo que a gente cumpre, portão 7-8 fechado. Mas tem lugar ainda nos outros ingressos, nos outros setores ali para você comprar seu ingresso, se quiser. Agora sim, Thiago, um jogo muito difícil. Goiás até começou melhor, nos últimos 4 jogos perdeu 2, empatou 1 e venceu só 1. Mas ainda está acima do Santos, 3 pontos acima. Tem o trabalho do Márcio Zanardi, que é um profissional que inclusive trabalhou aqui no Santos na base por muito tempo. É um profissional que passou pela base do Corinthians também, no futebol profissional também. Ele só treinou o São Bernardo e agora está lá no Goiás, está fazendo uma boa campanha. O Santos já está a 3 pontos do Goiás e consequentemente também do G4, porque o Sport, que é o primeiro no G4, também tem 18. E tem um jogo a menos, né, o Thiago? O Sport, que ainda vai enfrentar o CRB no jogo atrasado. Então, assim, vamos supor que o Sport vence o CRB. O Santos estaria já a 5 do G4, que é muito perigoso, mesmo sendo no começo do campeonato. O Santos precisa vencer hoje e de forma talvez até convincente, porque, segundo as apurações que a gente tem, se o Santos não vencer hoje, deve trocar o seu técnico. Fábio Carille deve cair. E Galo, mantém? Alexandre Galo também é um profissional ali que tem sido muito questionado por negociações que não deram muito certo, principalmente depois do Campeonato Paulista. E em caso de derrota hoje também há uma expectativa aí que ele não fique no cargo, não. É que o Fábio Carille é praticamente uma certeza. O Santos foi praticamente com um all-in, né? Se perder, vai trocar de treinador. Pois é, então a diretoria está de olho e, é claro, a torcida muito mais atenta a esse jogo. Esperamos que o Peixe vença. 4 derrotas consecutivas não pode desse jeito, poderia, né? Pelo amor de Deus. O senhor voltou ontem no palpitômetro que o Santos vence esse jogo por 1-0.
Vai manter esse resultado? Mantenho mais na esperança do que na análise fria. Porque hoje realmente o Santos das últimas partidas não vem bem. É verdade, E até hoje até tem o retorno do Guilherme e do Furt ao time titular, o que são peças importantíssimas. Só que vale pontuar, Thiago, eles não têm condições de jogar 90 minutos, tá? Então, efetivamente serão substituídos. Então a gente tem que ver se o Santos... É cerca ali de 70 minutos no máximo que eles podem jogar. Eu tava com esperança com o Guilherme voltando. Então o Santos precisaria, se quiser depender dos dois, tem que matar o jogo rápido. Bom, eu continuo apostando no 2-0, como eu disse ontem aqui no Jornal Litoral. Espero que seja isso. Torço por isso. Tem que ser para se recuperar logo na tabela também. Isso. Amanhã a gente mostra esses gols, se Deus quiser, com uma vitória do Peixe. Obrigado mais uma vez, Eduardo. Obrigado, Thiago, a todo mundo que acompanhou a gente. E tomara que a gente volte com 3 pontos para o Santos amanhã. Não tenha dúvidas disso. Vai acontecer.